Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você esteja com as energias revigoradas, com a saúde em dia. Hoje é sexta-feira, então estamos aí às portas de mais um final de semana e o meu desejo é que este final de semana seja para honra e glória do nome do nosso Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, tanto aqui nessa plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é O Perigo da Queda. E o mesmo está baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui no texto e juntos nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, a vida cristã é uma caminhada de fé, é uma caminhada de vigilância, é uma caminhada que depende constantemente de Deus. Nenhum cristão, e aí eu repito para que assim eu possa me fazer entender, e também a você, nenhum cristão está imune às tentações, está imune aos tropeços, está imune às armadilhas do pecado. Meus queridos, o maior perigo na nossa caminhada cristã não está apenas na queda em si, porque em um momento ou em outro todos nós iremos tropeçar diante do Senhor, todos nós iremos cair. Mas o grande perigo está na falsa sensação de segurança, falsa sensação essa que leva alguém a acreditar que jamais cairá. É justamente contra essa autoconfiança que o apóstolo Paulo dirige essa sua advertência. E que advertência é essa? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja de Corinto, ele lembra a história de Israel no deserto. Apesar de terem experimentado grandes bênçãos de Deus, os israelitas caíram por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade. A lição aqui, então, ela é clara, ela é cristalina. Privilégios espirituais não substituem uma vida de vigilância. E então, para permanecermos firmes, não por nossa própria força, mas pela graça sustentadora do Senhor, Paulo então adverte, chama a atenção dos seus leitores, dos seus ouvintes, para que estejam vigilantes e tomem cuidado para que não caiam. Então, a partir desta advertência do apóstolo Paulo, nós podemos então destacar
3 princípios. Princípios esses indispensáveis para permanecermos firmes e assim evitarmos quedas espirituais. E o primeiro desses princípios que são indispensáveis, tanto para mim como para você, é que o orgulho espiritual precede a queda. Amados irmãos, observe a expressão: julgar estar firme. Esta expressão revela alguém que deposita confiança em si mesmo. Ou seja, esta expressão se refere àquela pessoa que julga ou acredita estar acima do perigo. É esta ideia que Paulo aqui está combatendo. Paulo aqui ele está combatendo a presunção espiritual. Ele está mostrando que ninguém está imune às tentações. O verbo aqui, que é traduzido na nossa língua como cuidar-se, vai trazer a ideia a cada um de nós, a ideia de vigilância, vigilância contínua, atenção permanente. É como um soldado que está no seu quarto de hora, atento para não ser surpreendido. A autoconfiança, ela afasta o cristão da dependência de Deus. E assim, o cristão se afastando da dependência de Deus, ele encontra espaço para o pecado. Meus queridos, assim como Paulo afirmou que jamais... Paulo não, deixa eu me corrigir. Assim como Pedro afirmou que jamais negaria Jesus e acabou negando, todo discípulo precisa reconhecer diariamente a sua necessidade da graça divina. E como aplicarmos isso? É simples. Em primeiro lugar, reconheça, amado irmão, querido amigo, mas faça isso diariamente. Reconheça a sua dependência da graça de Deus. Em segundo lugar, nunca subestime o poder da tentação. Nem confie apenas na sua força. E por fim, cultive uma vida constante de oração, uma vida constante de humildade perante Deus e os homens. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tem confiado mais em sua força espiritual do que na graça de Deus? Pense sobre isso. Mas há um segundo princípio espiritual que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje. E esse segundo princípio é que a vigilância é a maior proteção contra a queda. Meus queridos, Paulo não diz apenas para evitar a queda, mas ele vai nos alertar para que nós possamos vigiar antes que a queda aconteça. Paulo vai dizer: estejam atentos, observem toda a situação para que a queda não venha a existir. A vigilância espiritual, amados irmãos, queridos amigos, então ela envolve discernimento, ela envolve oração, ela envolve obediência, ela envolve sensibilidade à voz de Deus. O cristão prudente, então, ele vai identificar situações perigosas e vai evitar caminho próximo ao pecado. É como se alguém fosse à beira do precipício e ficasse olhando o precipício de bem próximo. Mais cedo ou mais tarde, esse precipício a qual você vai estar bem próximo, você vai acabar escorregando
e caindo. Então é melhor manter-se afastado do precipício. É justamente essa ideia que Paulo aqui traz para cada um de nós. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos: vigiai e orarem. Para quê? Para que não caiam em tentação. Podemos comprovar isso quando lemos lá Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41. Meus irmãos, permanecer atento é uma demonstração de maturidade espiritual e principalmente dependência constante do Senhor. E como aplicar? É simples. Afaste-se de ambientes e hábitos que alimentam o pecado. Em segundo lugar, alimente sua vida espiritual diariamente com a leitura da palavra de Deus. E por fim, desenvolva uma rotina constante de oração e comunhão com Deus Todo-Poderoso. E aí eu faço mais uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: você tem permanecido espiritualmente vigilante ou você tem relaxado diante das tentações? Pense sobre isso. Mas há um terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E este terceiro e último princípio é: Deus levanta aqueles que se arrependem. Meus queridos irmãos, embora Paulo faça aqui uma advertência, toda a Escritura ela vai revelar que Deus, ele restaura aqueles que se arrependem sinceramente. O Senhor, meu querido irmão, ele não abandona quem cai. Ele não deixa para trás o que caiu, mas ele vai estender a sua mão para levantar aquele pecador quebrantado. Lembra de Pedro, que eu citei anteriormente? Pedro havia dito que jamais negaria o Senhor Jesus e acabou negando por 3 vezes. Pedro negou Jesus, porém ele foi restaurado pelo próprio Cristo. A misericórdia de Deus, amado irmão, é muito maior, ela é muito maior do que as nossas falhas. O seu perdão, ele nunca vai servir de incentivo ao pecador para que o mesmo peque. Mas o seu perdão, o perdão de Deus, ele é restaurador. Então, antes de produzir um coração transformado, Deus, ele deseja que cada um de nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, se você caiu, arrependa-se. Arrependa-se imediatamente e volte para Deus. Em segundo lugar, aceite a disciplina do Senhor. Aceite a disciplina do Senhor como expressão do amor de Deus para com você, pois o Pai, ele disciplina aquele que ama. E por fim, caminhe ao lado de irmãos maduros, irmãos esse que fortalece sua vida espiritual. E aí eu deixo uma pergunta para você: quando falha, você corre para Deus em arrependimento? Ou você se afasta ainda mais da presença do Senhor? 3 verbos. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo viver. Viva com humildade, reconhecendo que você depende única e exclusivamente da graça de Deus e não da sua própria capacidade. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo permanecer. Permaneça vigilante, amado irmão, alimentando-se diariamente da fé, através da oração, através da palavra, através da comunhão com Cristo e com sua igreja. E por fim, o último verbo que eu quero destacar é o verbo ser. Seja alguém que se arrepende, assim quando tropeça.
Não seja orgulhoso de querer provar que você está certo e todos estão errados, que o Senhor está errado, somente seu ponto de vista é o correto. Não. Seja humilde, confiando na misericórdia do Senhor. Misericórdia é essa que restaura aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e juntos vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, Deus de infinito amor e de imensa misericórdia e bondade, nesse momento queremos todos nós reconhecer que precisamos da Tua graça todos os dias em nossa vida. Livra-nos, Senhor, do orgulho espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme, vigilante, todos os dias, para que possamos resistir, Senhor, às tentações. E quando, Senhor, algum dos Teus filhos, algum de nós vacilar, que nós, Senhor, possamos encontrar o perdão na Tua graça e na Tua misericórdia, mas que nós também possamos nos arrepender e confessar o nosso pecado, Senhor, e aceitar, Senhor, a Tua disciplina para o nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, não somente no dia de hoje, mas durante todo o final de semana. Protege e nos guarda. Por isso nós te oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Você que está conosco aí todos os dias, eu só tenho que agradecer a você. Eu não tenho outra expressão a não ser dizer muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar aqui diariamente com os nossos vídeos devocionais. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional de hoje, o que é que você está esperando? Corre, aperta o botão do like, depois se inscreve no nosso canal e, por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos links, os nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Então, compartilha aí no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, no TikTok, qualquer rede que você faça parte. Você vai ser bem-vindo a compartilhar, divulgar as boas novas de salvação. Ou, se você assim desejar, organize-se e venha visitar a nós aqui nas dependências da nossa igreja, a Igreja Batista de Jardim, a Igreja Batista Regular de Jardim Oriental. Ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Então vem para cá, eu te aguardo aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu desejo a todos um excelente final de semana. Que esse final de semana seja para a honra e glória do nome do Senhor. E se Deus nos permitir, segunda-feira nós estamos de volta. A todos, meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã. Da segunda.